Bem-vindos à nossa exploração de hoje. Vamos analisar de perto dois estilos de liderança que são, assim, bem diferentes, né? O que a gente pode chamar de liderança com traços mais narcisistas e, do outro lado, a liderança servidora. Essa última, o texto que a gente está usando como base, apresenta como inspirada nos ensinamentos de Cristo. A nossa fonte principal aqui são trechos de um artigo do presbítero Marcos Benedito, sabe? O título é Liderança, Narcisismo versus o Modelo de Cristo. E a nossa meta aqui não é só, tipo, passar por cima. A gente quer mesmo destilar as ideias centrais desse texto, sabe? Entender bem as motivações e, olha, principalmente, as consequências dessas duas formas de liderar. Especialmente no contexto que o artigo foca mais, que é o de comunidades, liderança espiritual. Ok, então vamos começar a abrir isso aí. Perfeito. E o artigo, logo de cara, já coloca a gente no meio de uma tensão bem clara, né? De um lado, essa necessidade, quase uma obsessão por controle absoluto, e do outro lado, o objetivo de fazer as pessoas crescerem, de servir para o bem de todos. Essa dinâmica, embora o artigo fale num contexto específico, a gente vê isso em tantos lugares, não é? Afeta quem está na liderança, claro, mas também quem é liderado, ou até quem só observa, no trabalho, na família, em qualquer grupo. É verdade. E o texto não pega leve na descrição do primeiro perfil, não. Aquela imagem do líder que prefere governar sobre uma terra arrasada, nossa, é forte. E ele diz isso em vez de investir nas pessoas que ele não controla totalmente. E o autor ainda frisa, né? Mesmo que essas pessoas sejam extremamente cooperativas e propositivas. Isso já dá um sinal forte de uma insegurança lá no fundo, né? Por trás dessa fachada de controle. O que você acha? Com certeza. O que eu acho fascinante na análise do artigo é justamente como ele liga isso direto ao medo. Mas não um medo qualquer, sabe? É um medo específico do crescimento do outro. O sucesso, o brilho de outra pessoa não é visto como algo bom para o grupo. Não. Vira uma ameaça pessoal para o poder, para o status desse líder. E o texto sugere que isso leva uma ação quase sistemática, de tentar apagar os talentos que aparecem por perto. Em vez de somar, a ideia é centralizar tudo, dominar sozinho, mesmo que isso, no fim das contas, acabe minando o potencial do próprio grupo. Essa necessidade de controle toda, pelo que o artigo apresenta, funciona meio que como uma máscara, sabe? Para esconder uma fragilidade ali dentro, uma dificuldade de lidar com o brilho que não seja o próprio. Essa ideia de preferir a destruição a ter que compartilhar o poder é bem radical, né? O texto dá alguma pista de como um ambiente assim consegue se manter, mesmo que de forma precária? Olha, o artigo não entra em detalhes de como isso se sustenta a longo prazo, mas foca muito na consequência, a tal da terra arrasada. A implicação é que não se sustenta de um jeito saudável produtivo. Se existe alguma sustentação, parece que vem mais do medo que o líder impõe ou da dependência que ele cria, sabe? Ele pode até manter o controle por um tempo, sim, mas o custo disso é a vitalidade do grupo, a inovação, o crescimento de verdade. É um controle sobre a estagnação, entende? Não sobre um ambiente que floresce. O texto argumenta que essa é uma base muito instável, fadada a dar errado ou a se tornar irrelevante. Entendi. Faz sentido. E é nesse ponto que o autor começa a construir a ponte para o contraste principal, né, que vai guiar toda a argumentação dele. Essa mentalidade controladora versus o modelo que ele atribui a Jesus Cristo. Mas, antes de ir para o modelo de Cristo, o artigo usa uma figura bíblica bem conhecida para ilustrar esse líder focado em si mesmo. Saul, o primeiro rei de Israel. Aí a análise fica bem concreta. O texto descreve como Saul, que foi escolhido por Deus e tudo mais, acabou cedendo à inveja, ao medo, quando começou a ver o sucesso e a popularidade do Davi crescendo. Cada vitória do Davi contra os inimigos de Israel parecia na cabeça de Saul diminuir ele mesmo, de aumentar o pânico de perder o trono. Exatamente. E o artigo ressalta um ponto importante. Não foi uma ameaça real do Davi, não foi uma conspiração. Foi a própria insegurança do Saul projetada no sucesso do outro. A citação que o artigo traz de 1 Samuel 18:9 é chave. E desde aquele dia em diante, Saul olhava com inveja para Davi. O jeito de olhar mudou.
entende? Ele começa a ver alguém que era um recurso valioso para o reino como uma ameaça só para ele. E o texto argumenta que é essa dinâmica interna, esse medo, essa inveja, que leva ele a perseguir o Davi de forma implacável. Ele tenta destruir ativamente a pessoa que, na visão do autor, Deus estava claramente usando para o bem de Israel. É a personificação da liderança que se auto-sabota por medo de ser ofuscada. Essa descrição do Saul parece muito focada na insegurança dele. O artigo chega a comentar se essa fraqueza era óbvia para os outros ou se ele conseguia disfarçar bem com a autoridade de rei. O texto foca mais nas ações do Saul e na motivação por trás delas, né? A inveja, o medo, do que na percepção detalhada dos outros. Mas ele faz um paralelo direto com o comportamento do líder narcisista hoje em dia. A descrição inclui ter medo de quem é capaz, rejeitar quem pensa diferente, sufocar quem está brilhando. E um ponto crucial que o artigo menciona é que ele se cerca de bajuladores. Isso sugere que, embora a raiz seja insegurança, por fora ele pode parecer autoritário e intolerante com crítica ou com talento independente. Ao se cercar dessa turma do sim senhor, ele cria uma bolha que reforça a posição dele, mas que, como o artigo argumenta, é extremamente frágil, porque é baseada na bajulação e não na realidade ou na competência variada do grupo. É melhor ter controle sobre poucos, talvez até medíocres, do que ter que lidar com muitos que crescem livres, com potencial, mesmo que isso fosse melhor para o reino todo. Faz todo sentido. É como construir um castelo de cartas só com elogio vazio, né? E é justamente essa imagem de fragilidade, disfarçada de força, que o artigo usa para introduzir o modelo oposto, o da liderança de Cristo. Como é que o texto descreve essa abordagem alternativa? A descrição é de uma inversão total de valores e práticas. Se o Saul tinha medo do crescimento do Davi, Cristo, segundo o artigo, fez o contrário. Ele investiu pesado na formação dos discípulos. E não era para serem só seguidores passivos, não. Era para eles mesmos se tornarem líderes. O texto enfatiza que ele dividiu sua autoridade, seu conhecimento com eles. E vai além. Ele expressou um desejo claro de que eles fizessem coisas ainda maiores do que ele tinha feito. Isso me lembra aquela citação forte de João 14:12. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas. Isso parece ir contra toda a lógica de quem pensa em liderança como manter o controle, ser o centro, né? Como o artigo explica essa disposição de Cristo em, basicamente, preparar sucessores que poderiam superá-lo? Aí é que está o pulo do gato, a chave da redefinição de grandeza que o artigo propõe nesse modelo. A fonte argumenta que Cristo não agia com base no medo de ser superado, de ser diminuído. Pelo contrário, a alegria dele, o propósito dele estava ligado ao crescimento, ao sucesso dos seguidores, porque ele via isso como a realização de algo maior, a glorificação de Deus Pai. Não era sobre construir um legado pessoal para ele, entende? Era sobre expandir um reino baseado em princípios divinos. A medida do sucesso do líder servidor não é o quão alto ele sobe sozinho, mas o quão alto ele consegue ajudar os outros a subir. A outra citação essencial que o texto usa é Mateus 20:26. Mas entre vós não será assim. Antes, qualquer que entre vós quiser ser grande será vosso servo. Grandeza é servir. Essa ideia de grandeza através do serviço é poderosa. Então, se a gente conecta isso ao quadro geral que o artigo está pintando, a lógica de poder vira de cabeça para baixo mesmo, em vez de status, controle e medo. Exatamente. A base é completamente outra. O artigo vai listando serviço ativo, sabe? Amor demonstrado com ações concretas, não só palavra. Humildade genuína, não aquela falsa modéstia. E, acima de tudo, o exemplo pessoal consistente. A autoridade nesse modelo não vem do cargo, da hierarquia ou da capacidade de forçar as coisas. Vem da integridade moral, da dedicação ao bem-estar e ao desenvolvimento de quem está sendo liderado. É uma autoridade que atrai, que inspira confiança, bem diferente daquela que se impõe pelo medo, seja o medo que o líder coloca nos outros, seja o medo que ele mesmo tem de perder o lugar dele. O artigo sugere que essa forma de liderança é muito mais forte,